Boa noite, pessoal. Já começam a chegar. Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Lorena. Boa noite, querida. Tudo bem? Obrigado pela presença ontem. A gente vai esperar mais um pouco. A Edilane chegando agora. Boa noite, Edilane, amiga querida. Obrigado aí pela oportunidade de fazer essa primeira live da Sociedade Beneficente Espírita. Vinícius, boa noite, irmão. Para você também, Jaime. Bom aí, mesmo que seja virtual, a gente poder bater um papo hoje, né? Para matar essas saudades aí, daqueles nossos encontros gostosos lá na SBR, né? Que não tinha muito horário, né? Ô, Paulinho, valeu, irmãozão. Mais uma aí pra gente, ó. Antes do pessoal chegar, aquela pergunta clássica: vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Só para eu ter um feedback aqui. Eu é que agradeço, Edilane. Muito obrigado aí. Fico muito feliz por estar inaugurando mais esse trabalho da SBE e fico muito alegre e contente por poder estar dividindo o conhecimento que eu tenho, apesar de não ser muito, mas muito feliz por estar reunido aí com os amigos. Obrigado, Lorena, pelo feedback. A gente espera só mais um minuto para ver se chega mais alguém e a gente já começa, ok? Obrigado, Vinícius. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigado, Edilane. Eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos começar devagar. Mais uma vez, agradecendo a SBE, a Sociedade Beneficente Espírita, pelo convite e muito feliz. A gente então agradece a Inteligência Suprema por mais esta oportunidade de estarmos conversando a respeito da doutrina espírita e podendo mudar os rumos da nossa própria evolução para o bem, acelerando essa nossa busca pela felicidade através da prática do amor e agradecendo aos bons amigos espirituais por nos prestarem essa ajuda inestimável em todos os nossos discursos, quer seja presenciais ou na live. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo, irmão. Feliz com a tua presença. E agradecendo, muita gratidão, realmente, tanto aos desencarnados quanto aos encarnados que nos ajudam nesse tipo de atividade.
O tema escolhido, conforme já acordado, é conhecimento e vivência dos princípios da doutrina espírita. Como eu falei na chamada, na primeira chamada para a nossa live, conhecer os princípios da doutrina espírita, para mim, foi uma grande felicidade. Para mim, não foi um encontro, foi um reencontro. Né? Muita coisa eu já entendia perfeitamente dentro de mim mesmo, né? E quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, aquilo para mim foi uma redescoberta. E eu fiquei muito feliz por nessa vida ter encontrado a doutrina espírita aos 17 anos e estudá-la até hoje, né? Me aperfeiçoando, buscando cada vez mais conhecimento, porque ainda me considero, mesmo com todos esses anos, um grande aprendiz desse grande manancial, desse grande oceano de conhecimento que é a doutrina espírita. Então, conhecer esses princípios já é, para mim, libertador, mas vivenciá-los a fundo no nosso cotidiano, convivendo as grandes questões da vida, as grandes questões que esses reencontros com pessoas ou circunstâncias nos trazem, isso é autolibertador, né? Eu costumo dizer que tanto o Evangelho de Jesus quanto a doutrina espírita, para mim, funcionam como terapia. E é claro que não desmerecendo os outros tipos de terapia, logicamente, mas a doutrina espírita, a meu ver, ela tem um aspecto terapêutico que, para mim, é indispensável. Então, eu não abro mão de falar sobre esse aspecto da doutrina. E é justamente sobre isso que nós vamos abordá-la hoje. Né? Falar não somente desses princípios como um todo, na teoria, na questão conceitual, mas tentar aprofundá-los como soluções para o nosso cotidiano. Como esses princípios que nós já conhecemos podem nos ajudar na prática, na vivência do dia a dia. Essa vai ser a temática da nossa live de hoje. Aliás, para quem chegou, a primeira live da SBE, da Sociedade Beneficente Espírita. Para começarmos, então, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de como concebo a doutrina espírita. Eu vou com o grande mestre Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, aliás, um livro feito para iniciantes, segundo o próprio Allan Kardec. Ele dizia o seguinte, num desses parágrafos do livro: o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Vamos por partes. Primeira questão importantíssima, a meu ver. Allan Kardec encarava o Espiritismo como ciência e não como religião, e não como uma religião institucionalizada com dogmas, sacramentos, rituais, hierarquia predefinida e etc, e etc. O Espiritismo não veio para competir com nenhuma religião já estabelecida no planeta. Pelo contrário, ele é um acessório da filosofia, ele é um acessório da ciência acadêmica e um acessório também das religiões para que elas possam desdogmatizar, né, o conhecimento que elas proporcionam para o ser humano. E o Espiritismo ele é autolibertador por causa disso. Ele é uma doutrina de progresso, ele é uma doutrina de evolução. Allan Kardec ele elaborou os princípios básicos da doutrina, os desenvolveu nas 5 principais obras, inclusive nas obras, né, subsequentes, e também na Revista Espírita, logicamente, nos 12 anos que a publicou, e sempre deu
esse caráter de ciência para o Espiritismo. Mas a gente tem que tocar nesse assunto de uma forma um pouco mais profunda, para que não fique nenhuma dúvida. O Espiritismo não é uma ciência com metodologia igual à ciência acadêmica, até porque o objeto de estudo da doutrina espírita é o próprio espírito, ao passo que o objeto de estudo das ciências acadêmicas, como biologia, química, astronomia, física e etc., o objeto de estudo dessas ciências é a matéria. E matérias vão surgindo em estados que não se conhecia até poucos anos, como, por exemplo, a matéria escura, a energia escura, né? E outros tipos de matéria a nível espacial, a nível de galáxias e etc. E é um grande desafio para que nós possamos fazer essa ponte entre a ciência espírita e a ciência acadêmica, né? E é possível fazer isso. Como fazer isso? Através do método de Allan Kardec, porque o método que ele deixou foi muito bem delimitado. Ele recolheu informações, as resumiu, fazendo a concordância entre elas, ouviu os vários níveis evolutivos de espíritos e fez uma síntese a qual nós chamamos de doutrina espírita. E foi assim que começou toda a história, a grosso modo. E dentro desses princípios básicos, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz, já é uma grande obra teórica, né, e metodológica, porque ele pergunta que é Deus e não quem é Deus, né? Porque até então a visão que se tinha de Deus era uma visão antropomórfica, apesar que Jesus ele destituiu essa ideia do Antigo Testamento quando disse que Deus era amor, né? E o que significa uma visão antropomórfica? É Deus feito à imagem e semelhança do homem. Em psicologia, nós falamos sobre projeção. Então, nós projetamos nos outros, muitas vezes, aquilo que nós somos. E é natural também que no nosso sentimento em relação à inteligência suprema, em relação a Deus, nós também projetemos as nossas qualidades limitadas e os nossos defeitos na própria divindade, no próprio Deus. Isso é mais do que natural, né? É no nosso processo evolutivo. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente a resposta dos espíritos em relação à pergunta número 1. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita é muito lacônica, ou seja, ela é objetiva e direta, sem floreações, né? Sem rodeios intelectuais, aliás, como é em toda a obra de Kardec, tanto nas respostas que foram elaboradas pelos espíritos, quanto nas perguntas que foram feitas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, por exemplo. E a doutrina espírita, diga-se de passagem, é uma grande colaboração entre mundo material e mundo espiritual através da mediunidade, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela também, né? Então, que fique muito clara essa ideia, essa inovação que a doutrina espírita traz da algo parecido assim, né? Que desantropomorfizar o espiritismo, ou melhor, a ideia de Deus. Porque, veja bem, para nós espíritas, Deus já não tem mais forma, correto? Porque ele é imaterial, é um dos atributos dele, conforme está na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Mas, sempre quando nós atribuímos sentimentos a Deus que são comuns aos seres humanos, nós estamos o transformando em mais um ser humano.
aquele Deus vingativo do Antigo Testamento muitas vezes é relembrado em nossas atitudes do cotidiano quando a gente fala assim: eu te perdoo, mas Deus está vendo, cuidado. Até parece que Deus vai se vingar de alguém porque essa pessoa errou conosco, né? Então é um sentimento de que Deus é um vingador, um caçador de recompensas, e muitas vezes nas nossas orações que nós pedimos coisas impossíveis de serem atendidas por Deus porque nos aniquilariam, prejudicariam extremamente o nosso processo evolutivo, né? Assim como nós pedimos a Deus muitas vezes, e é natural, que cure a nossa doença, que nos dê uma vida mais fácil, que nos dê uma pessoa legal para que a gente possa conviver com ela durante a vida, e etc, e etc. Mas nós estamos preparados para utilizar a nossa saúde como um marco de trabalho para a melhoria da sociedade, ou a gente só quer ter saúde para gozar a vida de forma egoísta? Essa é que é a grande pergunta que a gente deveria fazer em nossas preces. A gente quer posses, a gente quer poder para ajudar a transformar a nossa sociedade, ou simplesmente a gente quer poder para pisar na cabeça dos outros e para exercer a nossa vaidade, que aliás é arquimilenar, né? A gente quer uma pessoa legal ao nosso lado, mas muitas vezes nós não somos legais com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nas nossas preces, deveríamos pedir a Deus que nos dê essa energia necessária para que possamos fazer o nosso processo de autoconhecimento. E aí, como Jesus dizia, né, eu e o Pai somos um. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30. Eu e o Pai somos um significa que Deus, nós podemos chegar ao nível de Deus? Não. O próprio Livro dos Espíritos, quando diz que Deus é único, Deus é único mesmo. Até porque se ele tivesse sido criado ou tivessem outros iguais a ele, eles também seriam deuses, né? Aí nós haveríamos aí uma dissidência no próprio universo. Então Deus é único justamente para ver unicidade em suas leis que são tão eternas quanto ele. Então a gente, por mais que a gente evolua, nós nunca vamos ser Deus, nem Jesus nunca vai ser Deus, nem espíritos. Talvez, eu acho que existem espíritos até mais evoluídos do que Jesus, diz a lógica, né, implantada no Livro dos Espíritos, nem eles, nem Jesus e nem nenhum outro espírito puro, seja em qualquer nível de pureza que esteja, jamais vai ser igual a Deus. Então, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um só, era pela identidade que Jesus, um espírito puro, possuía em relação às leis divinas, em relação à lei divina, que, aliás, é magistralmente estudada em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Muito bem destrinchada e muito bem aprofundada por Allan Kardec, com as informações dos desencarnados, nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? Aqui vamos fazer uma devida pausa para a gente ler os comentários, vão comentando e a gente vai conversando, ok? Eu sempre gosto muito de conversar durante as minhas exposições, eu acredito muito no diálogo. Oi, Dani, seja bem-vinda, querida. O Marco Mota, de uma forma muito legal, botou que isso é importante, né? Demonstrar que o Espiritismo é uma ciência, para que a gente realmente não perca o fio da meada em relação à identidade primordial da doutrina espírita, né? Porque qualquer médium que teceu os seus conceitos, por mais que eles sejam profundos, voltados para o amor, como foi Chico Xavier, como foi Divaldo Franco, precisamos sempre ter em mente que a doutrina espírita deve ser estudada na metodologia deixada por Allan Kardec, que é o nosso ponto inicial e o ponto final de estudos para nós espíritas, a meu ver. Paulo aí dizendo que a primeira questão exige como resposta um conceito, é verdade. Exatamente essa a ideia, não?
Então, como ser um com o Pai? Como ter essa identidade, né? Isso é só para os espíritos superiores? Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, Dani. É só para os espíritos superiores que eles podem ter essa identidade? Não. É claro que a gente pode ter essa identidade num nível muito menor ainda, né? O próprio Jesus dizia: tudo que eu faço, vós também poderdes fazer, se tiverdes fé. A fé é como um grão de mostarda, e a fé, na visão espírita, ela é raciocinada. A gente não pode cair no mesmo precipício das outras crenças, com todo respeito a quem quer que seja, de achar que nós podemos negociar com a lei divina. A lei de causa e efeito, gente, é uma só para todos. E nós nunca vamos mudar a lei de causa e efeito por causa das nossas pirraças, por causa dos nossos mimos, né? Por causa das nossas limitações. A lei de causa e efeito sempre vai ser a mesma. E se Deus é misericórdia infinita, ele também não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é justiça de igual maneira infinita, né? Então, Deus ele tem um perfeito equilíbrio entre misericórdia e justiça, né? Teremos que pagar até o último ceito. O que isso significa? Resgatarmos com a lei de causa e efeito tudo aquilo que fizermos de bom ou de ruim, né? É claro que o amor divino, que é infinito, ele sempre facilita a reabilitação para todos nós. E é por isso que existe a reencarnação, que a gente vai falar daqui a pouco como um outro princípio. Então, como se transformar em um com o Pai? É necessário ser um espírito superior? Não, definitivamente não. Porque se a gente for parar para pensar, e segundo informações do próprio texto de Allan Kardec na Revista Espírita, é um texto muito bonito e profundo, cujo título é Os Tempos São Chegados, no qual Allan Kardec fala sobre o mundo de regeneração, o advento dessa nova era, desse mundo de regeneração. Então, num dos parágrafos brilhantes desse texto, que eu não sei qual dos parágrafos é o melhor, Allan Kardec afirma que o mundo de regeneração não vai ser para espíritos superiores, vai ser para espíritos que querem fazer o bem, ainda que tenham características de ignorância em relação à lei divina. Isso vai ser depurado com a boa vontade em aprender, nesse movimento que Jesus deixou no seu mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então vão ser espíritos que, ao mesmo tempo que vão amar ao seu próximo de forma incondicional, de forma profunda, eles também vão amar a si mesmos. Aliás, diga-se de passagem, para a gente amar os outros, seja essa pessoa quem for, a gente precisa ter algo dentro de nós que seja semelhante para que a gente possa oferecer ao outro. Então é dessa forma que a gente vai fazer esse movimento de gradativamente, isso não pode ter pressa, demora vidas e mais vidas, e não é daqui a uma, duas que a gente vai se transformar num espírito puro, diga-se de passagem. A gente só estamos apenas engatinhando diante desse processo. Isso não é para desanimar, isso é apenas para nos situar na realidade espiritual, tá bom? Na realidade do que é realmente a lei divina. Então, transformar-se em um com o Pai é um processo que exige muito esforço e tempo. E justamente esse essa é a grande palavra-chave do próximo princípio que a gente vai demonstrar aqui, como podemos vivenciá-lo e não apenas conhecê-lo, que é a reencarnação, né? A gente entende a reencarnação como a volta do espírito no corpo físico. A gente já estudou o que é um projeto reencarnatório e qual a diferença entre projeto reencarnatório para processo reencarnatório. Nós sabemos avaliar o quanto a lei de causa e efeito funciona através da reencarnação nos dois processos básicos, que é a expiação ou a prova, e para espíritos mais evoluídos, uma missão de transformação social. A gente sabe disso tudo. Teoricamente falando,
encaixa fácil. Basta você ter algum esforço e ter alguém que te oriente sobre isso, que você vai pegar a ideia de uma forma fácil. Agora, vivenciar a reencarnação e viver de acordo com esse conceito no dia a dia é algo complexo? Não é difícil, mas é complexo. Uma coisa complexa não quer dizer que ela é difícil, quer dizer que ela oferece desafios para que nós possamos galgar níveis, degraus mais altos em termos de consciência. Então, eu selecionei aqui 2 versículos básicos para a gente comentar sobre a reencarnação. 2 versículos baseados no Novo Testamento, né? Primeiro, lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 6, Paulo disse: vosso corpo é o templo do Espírito. E o segundo, que é parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, é o nascer da água e do Espírito. É apenas uma expressão que nós vamos tirar alguns ensinamentos espirituais e psicológicos que vão nos ajudar muito no tema. Tá? Primeira pergunta. Nosso corpo é o templo do Espírito. Nossa, que coisa profunda, né? O Espírito, segundo a doutrina espírita, ele não fica preso ao corpo, ele irradia. Tanto isso é prova que durante o sono nós saímos do corpo físico e temos as nossas experiências no mundo dito espiritual através do fenômeno que chamamos de desdobramento espiritual, projeção astral. Não importa como chamemos, o que importa realmente é que o fenômeno existe e deve ser estudado e deve ser vivenciado de forma consciente cada vez mais. Então, todos sejam bem-vindos, os amigos que estão chegando aí na nossa live, na primeira live da Sociedade Beneficente Espírita, tá, gente? Sejam muito bem-vindos os que chegam agora. Então, a gente precisa fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, o corpo interage incessantemente com o espírito e a gente precisa admitir que nós não devemos viver só para o espírito enquanto encarnados. Isso é impossível, né? Diz o Livro dos Espíritos que uma vida de contemplação, muitas vezes, uma vida isolada, muitas vezes pode ser um ato de covardia, pode ser um ato de fobia social, pode ser um ato de esquiva diante das provas pelas quais um espírito tem que passar, né? Muitas vezes, não sempre, diga-se de passagem, né? Mas então, como funciona essa interação? O próprio Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? César representa tudo que é peculiar ao mundo material, ao poder mundano, né? As questões da matéria, como nós a conhecemos aqui no mundo material. E Deus é uma representação, nessa frase de Jesus, de tudo que é do mundo espiritual. O que nós temos que alimentar em nós? Nós temos que alimentar o corpo, né? E aí a gente pode comer de tudo, mas a gente abusa, aí acaba com gastrite, aí acaba com problemas no fígado, na vesícula, e tem que tomar um monte de remédio, tem que fazer cirurgia, muitas vezes por causa da nossa incúria, muitas vezes por não conseguirmos conter os nossos instintos básicos, né? Aliás, a gula, né, que é inclusive considerada na igreja como um pecado capital, né? E a gente não consegue se deslindar da vaidade da beleza muitas vezes, né? Se a gente soubesse o quanto é difícil, né, ter uma aparência bela no corpo físico, a gente pediria para renascer feio, porque isso pode ser a causa da derrota de um espírito na vida material. Não digo todos, e não digo que a beleza é uma coisa ruim, tá, gente? Aqueles que são belos, que aproveitem a beleza, mas que tenham a certeza de que isso tem que ser usado de alguma forma não egoísta e voltada para o bem coletivo e não para o proveito de si próprios, né? É uma prova muito
ferrenha também a prova da beleza do corpo físico. Então isso tudo faz parte do mundo de César. Isso entre muitas outras coisas. E precisamos, é claro, alimentar os nossos sentimentos superiores. E como nós alimentamos esses sentimentos de amor, esses sentimentos de serenidade, esses sentimentos de caridade e tantos outros sentimentos sutis que a gente precisa para galgar novos níveis de consciência através do autoconhecimento. E autoconhecimento primeiro se faz com autocontrole. Primeira lição em termos de autocontrole, não negue que você tem sentimentos menos nobres. Não negue que você tem sentimentos vis ainda, porque se você negar, é como se você tivesse uma ferida no teu braço e enrolasse uma gaze nessa ferida sem tratá-la com nenhum tipo de remédio, com nenhum tipo de pomada anti-infecção e etc. Né? Você está com aquela ferida tampada no teu braço, mas ela continua. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda à nossa live. Então você continua com aquela ferida no teu braço e você sabe que aquilo ali vai destruir o teu braço, mas você não toma uma providência. E com a nossa psique, com a nossa mente, é a mesma coisa. Às vezes a gente relega a segundo plano essas questões que são emergenciais em nosso comportamento, não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos, e isso tudo desemboca em processos de neurose, e muitas vezes em processos psicóticos, isso tudo desemboca em transtornos de depressão, né? São os sintomas do descaso que nós temos em relação a nós mesmos, né? Por isso que Allan Kardec especifica de uma forma brilhante que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. Mas como é que eu domo as minhas más tendências e inclinações se eu não admito que as tenho? Como é que eu domo o meu orgulho se eu não admito que eu sou orgulhoso? E como é que eu vou saber se eu sou ou não orgulhoso sem estudar teoricamente o que é o orgulho? Né? A gente fala assim, eu não sinto raiva, sente. Sente sim, admita que sente raiva, porque a raiva é instantânea, é um fenômeno derivado do instinto que vem lá do princípio inteligente no qual nós estagiamos durante bilhões de anos, né? Até ser transformado na nossa fase humana da evolução em emoção. Emoção, ela é instantânea porque ela é derivada do próprio instinto que é trazido dos reinos inferiores da natureza. Então a emoção, você não pensa para sentir raiva, você não pensa para ficar alegre, você não pensa para ficar triste, você não pensa para sentir medo. Isso é automático, isso é da nossa evolução, né? Instantâneo. Assim como nós temos funções na fisiologia do nosso corpo que são automáticas, porque nós não pensamos para digerir o alimento que a gente come, nós não pensamos para respirar e etc., nós também não pensamos para ter essas 4 emoções básicas, né? O que a gente não pode não pode deixar se levar e temos que estudar teoricamente também é como a raiva, por exemplo, se transforma em ódio, que é um sentimento baseado na vingança, no qual está alicerçado o orgulho e o egoísmo diretamente. Né? A gente não pode deixar com que essa raiva, que é momentânea, se transforme num processo de ódio. Né? Conhece-te a ti mesmo, exatamente isso. Né? Uma coisa tão antiga que vem lá do templo de Delfos, muito antes de Sócrates existir, né? E tão atual e resgatada de forma magistral pela doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Exatamente isso, Marco. Então, a gente não pode deixar, por exemplo, o nosso medo se transformar em fobias, esse medo paralisar a nossa espontaneidade de viver, né?
É natural nós termos medo, porque medo é um mecanismo de defesa, a raiva é um mecanismo de defesa. Enquanto a gente não admitir isso e achar que é feio sentir medo ou raiva como espíritas, a gente não vai conseguir trabalhar a nossa mágoa. A gente não vai conseguir trabalhar esse ódio inconsciente que a gente tem muitas vezes, até de pessoas desencarnadas, tá? Que a gente não sente ódio só de encarnados, não. A gente sente de desencarnados também, que nós não podemos nem vê-los, mas estamos conectados a eles através do pensamento, tá? E a gente também tem que admitir que a gente sente tristeza, gente. E a gente tem que saber diferenciar essa tristeza da depressão. Porque a depressão é uma doença, é um transtorno de humor e de afetividade que pode vir em forma de episódio ou pode ser crônico. Crônico, com certeza, tem raiz em outras vidas. O episódio é gerado pela não aceitação diante das dificuldades naturais da vida, tá bom? Muitas vezes até pelo próprio mau uso do nosso livre-arbítrio. Tá tudo bem até agora, né? E a gente tem que saber diferenciar também o que é alegria e o que é euforia. Alegria é uma coisa serena, baseada em sentimentos suaves. A euforia é a gargalhada desesperada, né? A euforia é o abuso do próprio corpo físico. Novamente voltamos a Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, num perfeito equilíbrio. Nem tanto a Deus e nem tanto a César, mas o equilíbrio entre essas duas coisas até que a gente chegue a níveis superiores de consciência, por assim dizer, por falta de palavras, né? Então, qual a diferença entre vivenciar e conhecer a reencarnação? Conhecer é a primeira fase, é a fase onde essa informação entra dentro de nós. E vivenciar é uma segunda fase, a qual essa informação que está dentro de nós começa a se objetivar, começa a ser operacionalizada no nosso dia a dia. Eu não sei na terra de vocês, mas na minha terra tem um fenômeno que é horrível chamado ansiedade. Né? Na terra de vocês tem isso? Né? Onde vocês moram tem isso? Na família de vocês tem isso? Né? Vocês já sentiram ansiedade? Como espíritas? Espírita pode sentir ansiedade, gente? Espírita é uma pessoa normal como qualquer outra, né? A gente tem que passar a se encarar dessa forma. Então a ansiedade ela é justamente essa pressa de que as coisas aconteçam ao nosso modo e de acordo como nós queremos, né? Porque a lei divina ela não muda porque a gente está com pressa, mas ela não muda também porque a gente é muito devagar, né? Então a gente tem que saber, como está lá escrito no livro Obras Póstumas, seguir a frequência das coisas, seguir o ritmo das coisas, nem tanto devagar e nem tão depressa. Então, vivenciar a reencarnação é não ter pressa de realizações, mas também não deixá-las para depois. É o famoso fenômeno chamado procrastinação. Já ouviram falar sobre isso? Deixar tudo para fazer depois, né? Na minha terra tem muita gente procrastinadora. E a procrastinação é filha da preguiça. A gente fala assim, né, quando conhece a reencarnação. Eu vou deixar para a próxima vida, porque isso já não dá mais tempo. Eu vou deixar para perdoar na próxima vida. Mas a gente se esquece daquelas palavras de Jesus no Evangelho, quando ele disse, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho. E o que significa isso? Enquanto nós sempre teremos possibilidades e portas abertas a uma reconciliação, mas quando vai acontecer uma nova oportunidade? Quando vai acontecer uma nova reencarnação? Quando nós vamos ter possibilidades de voltar a um corpo físico com condições compatíveis com a nossa necessidade evolutiva? Né? São perguntas que a gente tem que começar a refletir. Vai fazendo do jeito que dá, não exija muito mais de si mesmo do que você já pode dar, mas exija de si mesmo aquilo que você já pode dar, já pode oferecer para você mesmo, através do auto-amor, e para os outros. Porque se você quer que a tua relação profissional
conjugal, familiar melhore, melhore a si mesmo. Deixe de ser carrancudo, deixe de ser chato ou chata, né? Aprenda que as pessoas só podem te dar aquilo que elas podem ou que elas querem. Isso é duro de ouvir, mas é necessário falar, né? Aprenda que as pessoas não estão à tua disposição, ao teu bel prazer para evoluir. E eu aprendi isso a grossas pancadas durante a vida, né? O que me gerou até 2 episódios depressivos, e por isso que hoje eu tanto estudo a depressão, porque eu sei o que é e procuro ajudar as outras pessoas que sofrem desse mal, né, desse transtorno, que tem raízes espirituais profundas no egoísmo e no orgulho. Essa é que é a grande realidade, tá bom? Então tá, gente. Então essa interação entre espírito e matéria, ela é uma grande realidade, mas a gente não pode cair na besteira de querer viver só para o espírito, só para as coisas espirituais estando encarnado. E a gente também não pode cair na besteira do materialismo só pensando que a gente está encarnado e não tem que se preocupar com as coisas do espírito, que aliás são as prioridades na nossa vida. E é por isso que a gente voltou a encarnar. Não é verdade? Alguém discorda disso? Estou exagerando? Terceiro princípio, mediunidade, né? Dizia Allan Kardec em O Livro dos Médiuns: todo aquele que sente a influência dos espíritos num grau qualquer é por este fato médium. De certa forma, todos nós somos médiuns, né? Nós temos 2 conceitos para isso, que tem base no Livro dos Médiuns. Primeiro, é a mediunidade como fenômeno, como sentido natural no ser humano. Sentido a ser desenvolvido, porque no futuro ela será contínua. Nós seremos médiuns 24 horas, né? Mas tem também um outro conceito doutrinário, que é a mediunidade considerada como fenômeno ostensivo, né? O ver espíritos, o escrever, os espíritos escreverem através de nós, ouvi-los, né? Fornecer a matéria, o ectoplasma, para que os espíritos possam ser materializados. É um fenômeno mais escasso hoje em dia, mas ainda existe, né? Então, é um fenômeno ostensivo, mas na verdade, todos nós interagimos com o mundo espiritual de forma incessante, principalmente através da intuição, porque o fenômeno de sintonia é peculiar a todos, entende? Então, não tem A ou B. Todos nós temos esse contato e sofremos essa influência do mundo espiritual. Mas, como a mediunidade, segundo o próprio Kardec, no mesmo Livro dos Médiuns, é uma faculdade orgânica também, os médiuns ostensivos, eles têm o corpo previamente preparado antes da encarnação para desenvolver, educar essa faculdade ostensiva que vai naturalmente se manifestar durante a vida numa determinada idade, que vai depender do projeto reencarnatório de cada um, ok? Isso está claro, né? Então, são esses 2 focos, né, que eu gostaria de demonstrar: a mediunidade como fenômeno natural, como sentido natural a ser desenvolvido, né? E ela é uma contraposição, né? Contraposição não, ela é um complemento entre corpo físico e mundo espiritual, porque a glândula pineal filtra, né, as influências vindas do mundo espiritual e transforma esse magnetismo do pensamento dos desencarnados em neuroquímica, né, em neurotransmissores, a fim de que nós possamos desenvolver determinada parte do corpo físico e fazer com que os espíritos possam se manifestar através dela. Esse é o fenômeno. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações em relação ao fenômeno autoconhecimento e sua relação com a mediunidade. Eu pergunto para vocês: mediunidade para nós espíritas deve ser só aquela horinha durante a semana, ou 1 hora ou 2 horas por semana, que a gente senta na reunião mediúnica e empresta, entre aspas, o nosso corpo para os espíritos, a fim de que eles possam se comunicar?
ou mediunidade é 24 horas? Aí eu pergunto, e as pessoas que não estão numa reunião mediúnica, elas podem efetivamente educar o seu tipo de mediunidade, o seu tipo de interação com o mundo espiritual? Eu digo que sim, porque um médico, por exemplo, na hora que ele está atendendo o seu paciente, na hora de pensar sobre o diagnóstico, ele pode e deve sintonizar com os médicos desencarnados, a fim de que, através da intuição, ele possa receber essas correntes mentais dos desencarnados entendidos no assunto para fornecer um diagnóstico mais completo. Não quer dizer que ele não tenha méritos, porque ele estudou, porque ele se preparou para aquilo. Mas muitas vezes os desencarnados médicos estão vendo coisas que o médico do mundo material não está vendo. Então, por isso que há de se ter essa grande transposição da medicina materialista para uma medicina espiritualizada, que não quer dizer que seja espírita, mas espiritualizada. Porque a espiritualidade não tem bandeira. Ela não é espírita, não é evangélica, não é budista, não. Ela é onde o amor está. Né? A crença mais forte que existe é a crença de que o amor a tudo sobrepuja. Né? Eu acho que essa crença é a única que é imbatível na nossa evolução. Então, a mediunidade como instituição é uma coisa. Aliás, é um pandemônio o que nós espíritas estamos fazendo, e não generalizando, é claro. É um pandemônio o que se faz em termos de reunião mediúnica, né? Bem pouca coisa que Allan Kardec deixou nós seguimos. Se for avaliar, fazer um pente fino em O Livro dos Médiuns, as nossas reuniões mediúnicas, elas desembocaram em apenas uma vertente, que é a desobsessão. Isso sem falar sobre o estrelismo de coordenadores de reunião mediúnica, de presidentes de centro espírita, que já é uma outra seara que a gente não vai entrar nela hoje em dia. Porque muitas vezes esse engessamento do trabalho, ele prejudica muito a comunicação mediúnica, ao ponto até de centros espíritas desenvolverem a tese do espiritismo sem espírito, sem comunicação de espírito. Porque eu nunca vi, sinceramente, gente para ter tanto medo de espírito quanto espírita dentro do centro espírita, né? Então a gente precisa resgatar essa espontaneidade em termos de exercício da mediunidade que foi realmente proposta por Allan Kardec no século XIX. Quer dizer que nós vamos banalizar a mediunidade? Não. Quer dizer que a gente vai deixar qualquer um exercer a mediunidade? Não. Quer dizer que a gente vai estudar a fundo, mas que a gente vai deixar de ser reizinho mandão ou rainha mandona nas reuniões mediúnicas. A gente vai dar oportunidade para todos aqueles que principalmente já têm os sintomas. Porque Allan Kardec, ele se baseou numa questão chamada sintomatologia. E ele mesmo orientou que praticássemos, inclusive pode ser em casa, dependendo do nível de a característica da sua mediunidade. Eu mesmo, eu pratico a minha mediunidade em casa e nunca tive processo obsessivo, nem tive problema nenhum. Isso é um grande tabu no movimento espírita, tá? A gente não pode banalizar e tem que saber o que está fazendo. É o que Kardec falava, quando um químico entra no laboratório, ele tem que saber sobre compostos, ele tem que saber sobre a teoria, porque senão ele vai acabar explodindo o laboratório. Agora, quando a gente fala em termos de mediunidade, essa mediunidade que é tão tolhida nos centros espíritas de forma geral, eu não digo todos, sem generalizar, repito, né? Muitas vezes por causa da própria culpa de quem está no comando e muitas vezes de responsabilidade daqueles médios que não querem estudar também para produzir melhor, porque o grande objetivo da mediunidade na tese espírita é justamente autoconhecimento e prática da caridade. Mas isso tem que haver o quê? Um equilíbrio. Só a prática do bem para os outros, sem o autoconhecimento, a gente não está exercendo mediunidade de forma integral. Mediunidade só com autoconhecimento, sem oferecer algo para os outros, quer sejam encarnados ou desencarnados, a gente também está desequilibrado. Concordam
comigo? Então a mediunidade ela pode e deve ajudar nesse processo de autoconhecimento, primeiro para quem a tem, de forma ostensiva ou de forma fragmentária. Porque às vezes nós temos um episódio mediúnico ou episódios mediúnicos durante a vida. Muitas vezes, quando um parente vai morrer, algum membro da família sonha com isso, ou tem algum tipo de premonição. Isso já é uma característica de uma semente de mediunidade que já está brotando nessa pessoa. E outros têm isso de forma ostensiva, porque já nascem com um projeto previamente organizado. Exatamente essa ideia, Marco. O médium ele tem que se conscientizar que ele é apenas um instrumento. Ele é o meio e não o fim da mediunidade, né? Se a gente realmente entendesse a proposta de Allan Kardec, a gente não tornaria alguns médiuns infalíveis, apesar do trabalho deles ser muito importante, eles não são infalíveis. E a gente tem que usar sempre, em termos de comunicação mediúnica, a sugestão deixada por Allan Kardec no controle universal do ensino dos espíritos. É o critério do bom senso, é o critério se a coisa é útil, é o critério se a coisa é boa, é o critério se vai ajudar, ou se é uma crítica direcionada apenas a alguém ou algum grupo, ou se é uma defesa de algum partido político, como a gente tem visto muito aí pulular na internet, nas redes sociais, né? Pessoas que se dizem espíritas não sei o quê, espíritas de direita ou espíritas de esquerda, e usam os espíritos para endossarem as suas teses políticas, né? Quando a doutrina espírita não tem nada a ver com esses sistemas econômicos ou políticos, quer seja de direita ou de esquerda, porque a doutrina espírita é espiritualista. E esses sistemas são materialistas, né? Já começa por aí, para não enveredarmos por uma discussão de política partidária. Mas esse é o grande fato que a gente está vendo nas redes sociais, né? Usando-se muitas vezes de médiuns ou de pretensos espíritos, que às vezes nem o são, para endossar alguma tese que nós somos apaixonados por ela, quando a gente deve divulgar a doutrina espírita como ela é, e não como a gente quer que ela seja realmente, né? Então é isso que falaríamos sobre mediunidade, né? Para fecharmos esse tópico mediunidade, mediunidade tem que ser encarado como autoconhecimento. E a gente só conhece os sentimentos dos desencarnados que se comunicam através de nós, se a gente conhecer os nossos próprios sentimentos, se a gente conhecer as nossas limitações comportamentais e por aí vai. Então, um grande processo que tem que ser desfiado aos poucos, né, sem pressa, mas que tem que ser contínuo, né? A mesma coisa, a pluralidade dos mundos habitados, né? Respeito muito o pensamento de todas as pessoas, mas o Espiritismo não tem nada a ver com ufologia. É um outro princípio básico, já falando da pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo não tem nada a ver com misticismo, com esoterismo e disco voadores. Porque o Espiritismo diz sim que existem muitos extraterrestres no planeta, mas extraterrestre é todo aquele que veio de fora da Terra. Eu posso ser um, você pode ser, mas isso passa primeiro pelo mundo espiritual. Por exemplo, Albert Einstein, com certeza, não era um espírito terráqueo, foi um espírito que veio com certeza de outro planeta, com conhecimentos muito bem delimitados, né, em termos de física, promover um grande avanço, como tantos outros cientistas, né, como tantos outros que se destacam em alguma característica específica em termos de conhecimento humano, quer seja na filosofia, na religião, na ciência, na arte e etc. Né? Então o extraterrestre ele não é aquele homenzinho que vem atacar o nosso planeta num disco voador, né? Volto a repetir com todo respeito à ideia alheia, mas nós espíritas temos que começar a pensar com Kardec, né? Que a gente pode ser sim, pode vir de outros planetas ou ir para outros planetas. O próprio exílio
que já está acontecendo, esses espíritos que vão ser encaminhados para um outro planeta para continuar a evolução deles, e não é uma punição, é uma educação para um processo educacional para eles ou para nós, o que quer que seja. Eles, quando chegarem naquele outro planeta para o qual serão exilados, eles serão extraterrestres, concordam comigo? Eles estarão, eles serão extraplaneta, né, melhor dizendo, porque aquele planeta terá um outro nome, uma outra cultura. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando Jesus dizia há muitas moradas na casa do Pai, ele queria dizer que todos os planetas têm vida, mas vida em dimensões diferentes. Porque a própria astrofísica já admite cerca de 11 dimensões para que a teoria de tudo, que é baseada em variantes de teoria das cordas, ela possa ser levada a cabo. Então, em termos de universo material, já são admitidas, teoricamente, 11 dimensões. Agora, imagine em termos de mundo espiritual. Porque quando o mundo não tem vida biológica, orgânica, de matéria densa, com certeza ele tem vida espiritual. Mas essas moradas da casa do Pai, elas estão dentro de nós também, né? O próprio Jung, né, ele destacou alguns setores da psique, né, por assim dizer, como o inconsciente coletivo, que é uma das moradas da casa do Pai dentro de nós, o inconsciente pessoal, o ego, né? Isso apenas a grosso modo falando. Então a gente tem que desfragmentar essas moradas que existem dentro de nós, essas personalidades que estão dispersas dentro de nós, e a gente tem que unificar isso através do processo de autoconhecimento, né? Isso pode ser feito através de N terapias, da terapia junguiana, da terapia freudiana, da terapia transpessoal, da cognitivo-comportamental, mas eu volto a insistir, o Espiritismo ele pode e deve ajudar com a sua terapia própria, que é a terapia do autoconhecimento, baseada num processo de aquisição de espiritualidade, que não depende de você frequentar uma casa espírita ou não, que não depende de você ir à igreja ou não. Você pode ser uma pessoa espiritualizada sem mesmo ter religião. Eu conheço pessoas espiritualizadas que não acreditam em Deus, mas que são ótimas pessoas. Bons pais, boas mães, ótimos profissionais, pessoas boníssimas para quem precisa deles. Isso é a verdadeira religião, é a religião do amor. E nesse sentido, o Espiritismo pode ser considerado, pode se dizer que ele tem um aspecto religioso, nesse sentido de desenvolvimento, de espiritualidade, que independe das nossas crenças. Porque ninguém vai perguntar a você, quando você desencarnar, nenhum mentor vai te perguntar se você cria na reencarnação, se você conhecia o mecanismo da lei de causa e efeito, se você acreditava que tinha vida em outros planetas, ninguém vai te perguntar isso. A tua consciência te pergunta já no corpo material, ou vai te perguntar com muito mais intensidade no mundo espiritual, perguntar numa forma figurada, no sentido de te chamar à realidade interna, psicológica, o bem que você poderia ter feito e não fez. O bem a si mesmo, o amor que você deveria ter desenvolvido para si mesmo e não desenvolveu, né? A caridade, como a entendia Jesus na questão 886, a benevolência para com todos. Porque às vezes a gente só se preocupa com a benevolência para as pessoas que podem oferecer algo em troca para a gente, para o nosso chefe, para as pessoas influentes da sociedade, mas a gente se esquece de ser benevolente com as pessoas que estão, entre aspas, abaixo de nós, que não podem nos oferecer nada. Nós temos que desenvolver mais tolerância com as limitações alheias. Isso é o segundo tripé dos pés da caridade, como entendia Jesus, a indulgência. E a gente precisa passar a entender melhor o que é o perdão, porque perdão não é esquecimento. Porque esquecimento é Alzheimer, é amnésia. Isso é doença, é transtorno neurovegetativo, né? Perdão é digestão, é entender o porquê da limitação de alguém que nos prejudicou
e não querer vingança, entender, perdão é entendimento e não esquecimento, porque o perispírito, nele está tudo gravado e é indelével, não pode ser apagado pelo resto da nossa evolução, aí, porque nós somos imortais, essas informações que estão dentro de nós também são imortais. E aí a gente adquire a ciência, como o Kardec queria, da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela não cogitou da hipótese que o mundo espiritual existe. Ele provou que o mundo espiritual existe. E através dessa prova da imortalidade da alma decorre toda a moral espírita, decorre toda a ética que a gente tem que ter em sociedade. É dessa certeza que a vida continua, é dessa certeza que a gente vai voltar ao corpo físico, é dessa certeza que Deus existe e que a gente pode e deve usar a mediunidade em qualquer ambiente no qual nós estejamos. A gente pode usar essa influência do mundo espiritual para crescermos, sintonizarmos com os bons espíritos para crescermos. A meu ver, isso é espiritualidade, de acordo com a doutrina espírita. Gente, ficamos por aqui, porque o nosso horário é findo, né? Falta 1 minuto para as 9 aqui no meu relógio. E eu espero que vocês tenham gostado do estudo, eu espero que eu tenha sido útil para todos vocês, que não tenham concordado, mas que pelo menos possam refletir, né, nesses princípios que eu deixei da prática do cotidiano. Gostaria de mais uma vez agradecer muito a direção da Sociedade Beneficente Espírita por mais essa oportunidade, a honra e a alegria de ter inaugurado as lives da Sociedade da SBE, né, dessa Sociedade Beneficente Espírita, e agradecendo muito aos amigos aí que estiveram conosco, né, que nos deram vibrações de carinho para que pudéssemos sintonizar mais ainda no tema e oferecer o melhor de nós mesmos. Eu gostaria de, em nome da SBE, fazer uma prece para que agora todos nós, de onde nós estivermos, né, na nossa casa, no ambiente, na casa de um amigo, ou aonde nós estejamos assistindo essa live, nós possamos nos concentrar, fecharmos os nossos olhos e fazermos uma corrente única do bem, desse bem que vence qualquer barreira religiosa, desse bem que vence qualquer barreira de etnia, desse bem que vence qualquer barreira de opinião política partidária. E nessa época de tanta incerteza, de tanto medo, de tanta angústia, podermos unirmos-nos através do pensamento, formando essas vibrações de amor, essa frequência, essa sintonia com os nossos amigos espirituais e podermos abastecer primeiro a nossa casa, o nosso ninho de amor, onde vivemos atualmente, com essas energias de paz, de serenidade, e podermos levar essa energia também para as famílias que estão sofrendo a perda das pessoas através do Covid, esse vírus que veio para revolucionar realmente as nossas relações intrapessoais e extrapessoais e sociais, e que possam também receber essa energia a todos aqueles que agora choram por não ter o pão em sua mesa, por essa época difícil economicamente, que possamos nos irmanarmos e que a SBE receba essas bênçãos de paz e de luz e que esses trabalhos da casa, dessa casa e de todas as casas espíritas de Petrópolis, de todas as igrejas bem intencionadas, quer sejam evangélicas, católicas, de todos os terreiros de Umbanda, de todos os pontos onde se pratica o bem, que possamos convergir para esse mestre, para esse ensinamento do Mestre Jesus, que é o amor, que possamos estar juntos, não somente através das nossas preces, mas através do trabalho de edificação do bem, do bem que já possamos fazer e do bem que nós já vibramos em sintonia com ele.
Foi muito bom estar com todos. Obrigado mais uma vez pelos nossos mentores espirituais, pelo carinho, pela atenção, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz e que esse trabalho da sociedade beneficente frutifique vezes 100, vezes 1000 ao infinito. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.